também tô tentando compartilhar aqui. Eu tô tentando compartilhar a live pra aquele moço que pediu pra compartilhar ele, chamar ele na hora da live, Jaque. Mas eu não tô achando ele aqui. Boa noite, pessoal. Não tô achando ele aqui pra compartilhar. Tarde é perfeita. Tudo em ti. Será que podemos cantar todos juntos? Cristo sustenta, levante suas mãos. Boa noite, pessoal. Ai, queridas. Vai lá nos comentários do vídeo que ele comentou e manda pra ele. Ou só fala, começou. Boa noite, Nonato. Como está sua força? Obrigada, Jaque. Deus abençoe. Boa noite, Cláudio. E se eu te falasse que pra ser... Glória a Deus. Estou esperando o pessoal entrar. Em nome de Jesus. Vamos orar enquanto isso? Deixa eu ver, alguém mandou mensagem. Senhor, no nome de Jesus, peço, Pai, que o Senhor possa vir sobre nós nesta noite poderosamente, falando aos nossos corações. Trazendo, Pai, uma palavra poderosa, Pai, para os corações que estão aqui aflitos, cansados e sedentos e cheios de fome por Ti. Senhor, no nome de Jesus, neste momento em que a gente derrama nossos corações aos Teus pés, para Te buscar, Pai, mais um pouquinho, aprender um pouquinho mais, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, derramar a Tua sabedoria, que a gente venha, Pai, em nome de Jesus, estar atento àquilo que o Senhor fala, que o Espírito Santo fala, que a gente, Pai, no nome de Jesus, não venha se distrair. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda mente acelerada e tudo aquilo que não provém de Ti, Jesus, para que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas no dia de hoje, nesta noite, Jesus. Lari, abençoada, que bom que está por aqui, amada. Hoje é tua noite, então, Nilson, de derramar o teu coração aos pés da cruz e buscar por Ele. Nós estamos falando hoje sobre o Deus soberano, acima de todas as coisas. Obrigada, irmã Jaque, Deus abençoe. Nós estamos falando de um Deus provedor, um Deus de exortação. Amém. Não é qualquer Deus, é um Deus vivo. Ele reina, Ele vive. Ele morreu na cruz do Calvário, pagando um alto preço por mim e por você. A paz do Senhor, em nome de Jesus. E após 3 dias, Ele ressuscitou. Está consumado, o véu se rasgou, em nome de Jesus. E hoje Ele reina sobre as nossas vidas. Amém. Que bom, TikTok. Danilo, eu sou de Santa Catarina, Florianópolis. Amém? Vamos falar desse Deus maravilhoso. O Deus que te chamou aqui. Assim como Ele chamou Pedro para andar sobre as águas, Ele te chamou nesta noite para, em um só propósito, buscar um pouquinho dele nesta noite, em nome de Jesus. Vamos começar? Aulas de inglês grátis. Marcos, Dalmi, boa noite. A gente vai começar a ler, para quem quiser acompanhar, lá em Hebreus. Hebreus 11, boa noite, a paz do Senhor.
Sejam muito bem-vindos, pessoal que está chegando agora. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda distração, toda mente acelerada e tudo aquilo que não provém de Ti. Neste momento, Pai, que nós derramamos, Pai, em nome de Jesus, nossos corações aos Teus pés, buscando, Pai, discernimento e sabedoria da Tua palavra, que agora não seja mais eu, mas o Espírito Santo de Deus através da minha vida, em nome de Jesus. Que ao abrir a minha boca, todos os corações possam ser tocados através do Espírito Santo de Deus e ser constrangido por esse amor, Jesus, que vem de Ti. Obrigada, Jesus, por esta noite. Obrigada, Pai, por este momento de comunhão, de adoração, de louvor da Tua palavra, ministrando aos seus. Eu sei que o Senhor levantará as pessoas específicas nesta noite e eu me coloco, Pai, diante de Ti para ser usada como um instrumento, Pai, para a Tua honra e glória. Amém? Pessoal, esse meu número que está na tela é o número do meu WhatsApp. Pedidos de oração podem ser feitos por lá, amém? Uma orientação ou até desabafar, fique à vontade. Eu não cobro nada para isso, amém? Então vamos lá, para quem quiser acompanhar, eu vou ler Hebreus 11. A música tá boa, tá tudo certo? Dá para começar? Amém? Hebreus 11. A natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não se veem. A palavra de Deus já diz que é impossível agradar a Deus aquele que não tem fé. Como você pode dizer que acredita em Deus se você não tem fé e para esperar aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida ou aquilo que você gostaria de receber no dia de hoje? Amém. Deixa eu ver aqui, tá acontecendo alguma coisa aqui no teu comentário. Amém? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a gente acredita que vai acontecer algo sobre a nossa vida e é a prova das coisas que não se vê. A gente não precisa, como cristão, nós não precisamos ver para crer naquilo que Cristo pode fazer sobre a sua vida e sobre a minha vida. Pois Ele espera justamente que você creia, mesmo que você não tenha recebido ainda a sua bênção que você tanto espera. Aí continuando, porque por ela os antigos alçaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Lá em Gênesis 1 você pode ver: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, o único Deus vivo, juntamente de Jesus ao seu lado. É o único que reina sobre todas as coisas. Não há outro Deus, não existe outro Deus. Um Deus vivo. Glória a Deus. Então, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Bastou uma palavra de Deus para que algo acontecesse. Assim sobre a minha vida e sobre a sua vida, se Deus quiser, bastando uma palavra, vai acontecer. Ele não precisa ir até você, basta ele estar no alto dos céus, dirigindo uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Eu tenho anotado aqui. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim. Abel creu em Deus e ofereceu o sacrifício certo, de acordo com a vontade divina.
Gênesis 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Caim apenas realizou um ritual. Abel o fez com fé e coração sincero. Deus aceitou Abel porque sua oferta refletia confiança e obediência, não apenas obras. Agora, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alçou testemunho de que agradará a Deus. Enoque, esse livro de Enoque foi retirado da Bíblia e eu nem sei porquê, mas Enoque foi um homem que andou junto com Deus. Lá em Gênesis 5, 24, vai dizer: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque foi um dos homens que andou juntamente com Deus, agradou o coração de Deus, e Enoque não viu a morte, ele simplesmente foi arrebatado. É o que a gente entendeu, porque não foi achado o corpo de Enoque. Então que eu e você venhamos ser arrebatados, que a gente não venha conhecer essa morte natural que a gente acaba tendo no decorrer da nossa vida, mas que a gente venha ser junto com Deus. Deus olhar, ver que você é tão bom, alguém que Ele quer juntamente aos céus, junto com Ele, e que você venha ser arrebatado. O arrebatamento, para nós, que a gente dá de entender na Bíblia, é quando simplesmente uma pessoa some. Vamos supor que isso é você. Aí Deus vem e te toma para Ele, você sumiu, não é encontrado o teu corpo, não é encontrado rastros, não é encontrado nada. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, em nome de Jesus. Nós precisamos crer que Ele existe. Nós precisamos crer que Ele é um Deus que pode mudar a minha e a sua vida. Nós precisamos... Glória a Deus, TikTok. Eu não sei seu nome. Nós precisamos crer que Ele é o Deus das nossas vidas, porque a gente não está falando de qualquer Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Embora essas passagens que eu esteja falando é do Antigo Testamento, mas isso se faz nos dias de hoje. Os milagres acontecem nos dias de hoje. Nós estamos falando de um Deus que faz milagres, de um Deus que traz a libertação sobre as nossas vidas, um Deus que tira o pecado do mundo, um Deus vivo, um Deus que só tinha 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou abundantemente, um Deus que ressuscita os mortos. É um Deus maravilhoso. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Noé foi chamado para construir a arca, e mesmo que todo mundo olhasse para ele achando que ele era um louco, e muitas das vezes a própria família, porque não entendia por que ele estava fazendo aquela arca, ele confiou no Deus. Ele confiou no Deus que o chamou, mesmo que para ele não foi fácil no começo, achou que era loucura, mas ele resolveu crer. É isso que eu e você temos que fazer hoje, cristão. Crer naquilo que Deus já liberou a palavra sobre a sua vida, mesmo que você veja as circunstâncias da sua vida com outros olhos, achando que não tem como, que o cenário está diferente daquilo que Deus lhe prometeu, mas ei, você está falando com Deus todo soberano. É Ele que pode dirigir uma palavra sobre a sua vida e tudo mudar do dia para a noite. Em nome de Jesus. Eu não lembro se foi Davi, que é o Davi que era pastor de ovelhas e ele se tornou rei do dia para a noite, não foi isso? Se eu não estou me enganada. Aí, esse daqui é o versículo 7.
Pela fé, Noé divinamente instruiu a arca do acontecimentos que ainda não se via. Preparou uma arca para a salvação de sua casa. Noé confiou em Deus antes de ver o dilúvio. E assim tem que ser comigo e com você, acreditar naquilo que a gente não vê, porque se Deus falou, vai acontecer, e não importa o tempo, até porque, se eu não me engano, foi depois de 100 anos que aconteceu. Ele obedeceu e construiu a arca, mesmo sem provas visíveis. Essa fé salvou a sua família e o tornou exemplo de obediência perseverante. Deus o chamou de herdeiro da justiça que vem da fé, mostrando que a justiça vem pela fé, não pelas obras. Pela fé, Abraão, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Em nome de Jesus, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício é construtor e o construtor é Deus. Abraão deixou tudo por obediência a Deus, porque lá ele fala: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Mesmo ele não sabendo o que viria pela frente, as dificuldades que ele passaria, porque quando Deus fala, cristão, vai para um lugar aonde eu te mostrarei, se move daqui para lá, você terá aflições no meio do caminho, você sentirá medo, vai acontecer coisas no meio do caminho, mas Deus não contará isso para você, porque justamente se Ele fala o que vai acontecer no meio do caminho, você para, você não vai querer ir até onde o Senhor já determinou que você conseguiria. Agora, cristão, isso é ter fé, é acreditar que mesmo no meio das aflições, e até quando Deus está em silêncio, Ele está com você segurando a tua mão, Ele está passando pelo meio do vale da morte junto com você. Porque Ele sabe que você consegue. Não é à toa que Ele te chamou. Ele viu algo especial. Quem determina, quem dá a última palavra sobre a sua vida é Deus. A sua identidade tem que estar firmada nele. Quando você acha que você não é capaz, Deus vê algo valioso em você, que você é capaz e que você consegue. Veja, cristão, não é o teu medo que tem que te guiar, é a tua fé pelo Altíssimo. Muitas das vezes nós deixamos o nosso medo nos paralisar porque achamos que não somos capazes e que não vamos conseguir, ou porque sair da zona de conforto dói, é amedrontoso. É verdade, algo novo que Deus tem sobre as nossas vidas, quando Ele nos empurra da zona de conforto, é isso. Nós sentimos medo, nós achamos que não vamos conseguir, mas ei, Deus sabe que você consegue. Deus fala pra você nesta noite que você é vitorioso, que você é capaz de tomar o medo pela tua mão e seguir junto com você. É passando deste medo, desse teu ermo, desse teu vale tempestuoso, que você conseguirá grandes coisas sobre as suas vidas. Não é na força dos teus braços, é junto com Ele, em nome de Jesus. Não é com você sozinho, é você e Deus. É quando você coloca o Senhor à frente. É quando você começa a caminhar junto com Jesus. Nunca será nas forças dos teus braços, dos teus pés cansados. Não é você sozinho. É Deus te movendo, é Deus renovando as tuas forças, é Deus trazendo refrigério sobre o teu coração, sobre a tua vida, trazendo o renovo que você precisa dia após dia. As misericórdias do Senhor são renovadas sobre a sua vida. É Ele te dando mais uma oportunidade, mais uma chance para que você siga em frente, para que você tome o medo pela tua mão, para que você vença as tuas sombras. Porque Ele te chama hoje não para ser um filho medroso, mas para ser um filho forte, corajoso, ousado, um filho que crê na palavra que o Senhor está dirigindo hoje sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Porque é quando você está fraco é que forte você está. A lei do Senhor é diferente da nossa. Os últimos serão os primeiros, assim diz a palavra do Senhor. É na tua fraqueza que o poder do Senhor é aperfeiçoado. Em nome de Jesus. É quando você acha que não tem mais força, mas aí vem Deus e fala: ei, tem força sim. Sou eu quem sopro o fôlego de vida sobre a sua vida. Toda manhã quem te acorda sou eu. Eita glória. Os cachorros acharam de acuar agora. Mas entenda, cristão,
Não é você sozinho. Agora, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Veja só, Sara, ela era mulher de Abraão, se eu não me engano. Acho que era isso. Deus tinha prometido a Abraão: você vai conceder um filho. Amém. Você terá um filho em meados desse tempo. Do tempo que estava acontecendo lá, no próximo ano, eu diria, chutando alto ainda. Mas Sara, uma mulher mais velha, aparentando já ter quase 90 anos, ela olhou para a situação dela: como que eu vou conceber um filho? Eu tô velha. Como que eu posso gerar? Ela recebeu ou não recebeu uma promessa de que ela teria um filho da parte de Deus? Ela recebeu, mas por medo, por ter pouca fé, ela quis modificar essa promessa que recebeu da parte de Deus. Eu e você não podemos ser, em hipótese alguma, ser como Sara. Sara, por olhar pela circunstância, por não acreditar que ela teria um filho sim, que ela geraria sim um filho da promessa, ela pediu para que Abraão se deitasse com Agar, com a serva. Agar então concebeu aquele filho. Porém ela fez errado, né? Ela tomou os pés pelas mãos, ela olhou para aquilo que estava ao seu redor, para sua situação, não acreditou que aconteceria, e aquele filho que Agar, sua serva, teve, não era o filho da promessa. Ou seja, Abraão deitou com a sua serva, estando casado com Sara, para conceber um filho que não era o da promessa. Então, naquele meados daquele tempo que Deus já tinha falado, ela concebeu o filho. Mas olha só o que ela fez, o grande erro e desobediência que ela teve da parte de Deus. Eu e você não podemos ser como Sara. Meu Deus, glória a Deus. Irmão, qual é o seu nome, TikTok? Eu não vi ali. Glória a Deus. Fica aqui que eu quero orar pela tua vida ainda. Permaneça aqui até o final da live, em nome de Jesus. Então, em hipótese alguma, eu e você não temos que ser como Sara, olhar para a nossa situação, para o nosso cenário atual, quando Deus, em nome de Jesus, declara algo sobre a sua vida. Vou orar, Gustavo. Permaneça até aqui, o final da live, em nome de Jesus. Ou manda uma mensagem para mim, ali, o número ali em cima. Nós temos que crer. Porque aqui já fala, ora, a fé é o firmamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos, então nós cremos, mesmo que a gente tem que crer. Porque a gente tem que esperar por algo que nós não vemos ainda. Nós não temos que andar pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E a prova das coisas que não se veem, é isso, é ter fé. Só que a gente muitas das vezes quer olhar para o nosso cenário e deixar que a fé se esmureça, que a fé morra, que a fé se espartife no chão, e não tem que ser assim. Nós temos que acreditar e se alegrar no Deus da nossa salvação, porque Ele é o único que tem palavras de vida eterna para mim e para você. É o único que tem o caminho e a direção que nós precisamos. Não há outro Deus. Ele vive, Ele reina. Ele é o leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, Ele veio como um cordeiro, mas Ele voltará como um leão em sua grande glória e justiça. Jesus está batendo as portas e no dia de hoje Ele pede para que você creia, para que você esteja pronto para o novo dEle, para que você saia da zona de conforto, para que você tome o medo pela mão e diga a ela: eu tenho minha identidade firmada em Cristo Jesus. Eu sou filho do Altíssimo, eu sou filha do Altíssimo, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou vitorioso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalecem. O medo também é o diabo.
na sua vida. São seus assombros. Em nome de Jesus. A palavra que eu estava dando ontem era: resistir o diabo e ele fugirá de vocês. É quando você vai com medo mesmo. É quando você dá o primeiro passo que Deus te dará o chão. Porque o novo de Deus requer muita coragem, sim. Vai ter medo pelo caminho. Você vai achar que você não é capaz. Que talvez o peso do chamado é muito pesado, porque muitas das vezes você vai sentir esse peso, mas glória a Deus, porque é algo grande, é maior do que você e tem que ser. E tem que ser muito maior do que você, porque se for do teu tamanho, está errado. Já está errado. Então se você está sentindo medo, se você já está sentindo o peso do teu chamado, não é fardo, mas é um peso em que você olha e vê: meu Deus, será que eu darei conta? É muito pra mim? Aí sim, tá certo. Agora, se for algo tão levinho que você consegue tirar de letra, talvez você não conheceu verdadeiramente o teu chamado. Em nome de Jesus. Ei, Jesus tem algo maravilhoso para mim e para você. Só não desista, não morra no meio do caminho. Nós não devemos ser como Pedro. Pedro, ele foi chamado para andar sobre as águas. Mas veja só, não foi somente porque Pedro olhou para aquilo que estava ao redor dele, o vento tempestuoso, o mar agitado, a ventania, nada. Foi porque ele sentiu medo e ele tirou os olhos de Jesus. Eu e você não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós temos que estar com o nosso coração derramado aos pés da cruz, acreditando que Ele pode sim mudar cenário, Ele pode sim fazer milagres, Ele pode sim libertar as pessoas das drogas, daquilo que estão passando, libertação de mente, Ele pode trazer a transformação de mente, Ele pode transformar teu cenário, transformar a tua vida, Ele pode todas as coisas, porque nós estamos falando de um Deus vivo, nós não estamos falando de um Deus de imagem, de um Deus de escultura, nós estamos falando de um Deus que ouve, um Deus que está nos céus, não um Deus que está abaixo dos nossos pés, um Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos falando de Yahvé, o grande eu sou, Rafa, o Deus que cura, Elohim, o Deus supremo, Shaddai, o Deus poderoso, Jireh, o Deus que provê. Estamos falando de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Exato, Deus dos céus e a terra. Estamos falando de um Deus que te ama e que não importa os teus pecados, não importa o quanto você se sente indigno hoje por ter pecado, pelas falhas que você tem na sua vida, pelo fardo que tu carrega, pelos teus traumas. Jesus, Ele te ama e nesta noite Ele renova as tuas forças e nesta noite Ele te chama para mais perto e nesta noite Ele pede para que você se arrependa dos teus pecados, para que você venha se constranger por esse amor que não te deixou. Em nome de Jesus. É um Deus que está sobre a sua vida todos os dias, mesmo que você não veja. Ele é aquela brisa do vento que você acha que é algo natural do mundo, mas é Jesus invadindo o teu ser, te mostrando e sussurrando, mesmo que você não escute, Ele dizendo para você: eu ainda estou aqui. E se Ele está falando, eu ainda estou aqui, é porque você pode recorrer a Cristo, é porque você pode se derramar aos pés dEle, é porque você ainda pode ser transformado e viver a glória da última casa, da primeira casa. É com Ele que você pode todas as coisas. Não é na força dos teus braços. Em nome de Jesus. Nunca será pelaquilo que você vê, mas pelaquilo que você crê.
Glória a Deus. Glória a Deus, já que é isso mesmo. Ele é aquela borboleta que aparece do nada. Então fiquem atentos na criação de Deus, porque Deus pode sim visitar você através de uma borboleta, como a irmã Jaque estava falando, com o olhar de uma criança, com um sorriso de uma senhora. Ele está em toda parte. Cristão, eu tenho algo para te dizer. Eu tive uma experiência com Deus na semana retrasada. Eu estava dentro do ônibus, eu estava passando por uma aflição e eu estava muito aflita. Eu estava dentro do ônibus, o ônibus estava lotado, eu estava de pé, mas esse homem estava sentado. Ai meu Deus, que eu não comece a chorar. E eu estava orando, mas ao mesmo tempo eu tava rindo com um sorriso no rosto. E eu falei, eu sei que o Senhor me vê. E quando eu olhei para aquele rapaz que estava sentado, ele estava me olhando, mas não era um olhar assim que estava dando em cima de mim, me olhando contra os olhos, não. Era um olhar de amor, um olhar dizendo assim, eu te vejo, eu tô vendo você. E eu só sabia agradecer. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor, Ele mostra o tempo todo que está com você. Jesus te vê. Então esteja atento aos sinais. E é o que eu digo, é num olhar de uma criança, até num sorriso dela, num abraço que vem e te dá. O Espírito Santo vem e te conforta. Fica atento aos sinais, esteja sensível a essa doce presença, em nome de Jesus. Quando as borboletas te visitam a tua casa, quando você olha pela janela da tua casa, você vê borboletas voando, o Senhor é maravilhoso, Ele sempre dá sinais que está comigo e com você. Nós só precisamos estar tão perto da fonte para que a gente entenda e creia que é Ele nos visitando o tempo todo. E quando eu falo, lá em Abacuque 3:18 vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu confiarei, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque mesmo que o cenário esteja difícil, mesmo que as coisas estejam contrárias na minha vida, eu escolho crer, eu escolho confiar, porque Deus vai mudar o rumo da minha história, porque mesmo que não esteja nada acontecendo agora aos meus olhos, tudo está, mesmo que você não veja, tudo está. Porque não é no mundo físico que as coisas acontecem, é no mundo espiritual. Quanto mais você ora, há um comando sendo dado, uma ordem sendo dada no mundo espiritual. E as coisas começam a se mover. Quando você começa a acreditar que o mundo espiritual é real, que sim, tem espíritos malignos, que a gente tem que estar o tempo todo orando, repreendendo, ainda mais quando vem setas malignas na nossa mente, dizendo que a gente não é capaz, quando o medo vem e amedronta, dizendo para você parar. Nós precisamos estar tão perto da fonte que é Cristo Jesus, que a gente tem que saber discernir qual é a tua voz passando na sua mente, qual é a voz, a seta do maligno, e qual é a voz do Criador que te chama todos os dias pelo teu nome. Ei, Jesus te conhece. Ele te conhecia antes mesmo de você estar se formando no ventre da sua mãe. Ele te escolheu para algo glorioso, e é através disso que você precisa crer. É crer num Deus que está com você antes mesmo de você conhecer Ele hoje. Porque a sua alma é dele. Por isso que esse vazio tá aí. Esse buraco gigante no teu coração que você busca preencher. É pela falta de Jesus, porque você não é daqui, você está aqui por algo grande. Algo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida e sobre a minha vida. A gente está tipo num jogo. Vai pra glória quem vencer, quem perseverar, quem permanecer fiel. Porque mesmo quando a gente não é fiel a Deus, Ele permanece fiel a mim e a você. Oh Jesus, você é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus.
Então vocês têm que entender que nós precisamos firmar os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus, para que venha o nosso sustento nos dias maus. Em nome de Jesus. Não somente nos dias maus, mas Ele está conosco o tempo todo. A gente não pode se lembrar de Cristo quando tudo vai bem na nossa vida. Na verdade, quando tudo vai bem na nossa vida, a gente tende a esquecer de Cristo. E a gente só se lembra de Cristo quando tudo vai mal. A gente só recorre a isso. Glória a Deus, Dalmir. Por isso que hoje você está na presença de Cristo, porque Ele te pegou pela mão e te trouxe de volta. Mas permanecer foi decisão sua. Glória a Deus. E eu parabenizo por isso. Eu parabenizo você que decidiu estar na presença de Jesus, porque é decisão, é escolha todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, cristão, a nossa fé tem que estar firmada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. O nosso suprimento espiritual vem dele. Porque Cristo Jesus, ele já fala, se tu beber desta água, as coisas do mundo, até uma água normal, você ainda terá sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Em nome de Jesus. Com certeza, Dalmir, era o Espírito Santo de Deus já tocando o teu coração. Ele tem algo grande sobre a sua vida, em nome de Jesus. E acontecerá no tempo certo. Deus está te preparando para uma grande obra sobre a sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Josivan, boa noite. Glória a Deus. Nós temos que crer no Deus que chamou Pedro sobre as águas. Em nome de Jesus, Josivan. Nós temos que crer no Deus que nos chama também hoje para algo grandioso sobre as nossas vidas. Irmãos, a gente tem que recusar viver inutilmente nessa terra. Só trabalhando, pagando conta, se estressando. Não! A gente tem que ir para aquilo que o Senhor nos chamou, fazer coisas grandes nessa terra, viver para Ele em nome de Jesus. É se alegrar, viver é Cristo, morrer por Ele é lucro, em nome de Jesus. Viver é Cristo. Mas em nome de Jesus, Josivan, nessa noite você voltará para casa. Nesta noite eu profetizo que você tomará a grande decisão de voltar aos pés de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos falando de um Deus que andou sobre as águas. Nós estamos falando de um Deus que abriu o mar vermelho para Moisés passar. Nós estamos falando de um Deus que abre caminho aonde não existe. Aleluia. Glória a Deus. Ai, gente, não tem como eu não me maravilhar falando desse Deus. Conhecendo o que Ele pode fazer sobre a minha e sobre a sua vida. E deixa eu te falar, cristão. Se Deus determinou algo sobre a sua vida e você pegou algum diagnóstico dizendo que não vai acontecer, o diagnóstico é contrário daquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida, eu quero falar para você que ainda a última palavra é Deus. Se Ele falou que você vai gerar, seja uma gravidez, seja algo na tua vida, um projeto, algo que Ele determinou sobre a sua vida, vai acontecer. Não importa o cenário que você está hoje, em nome de Jesus. A circunstância que tu passa, em nome de Jesus. Deus é o último a dar a palavra. Diagnóstico nenhum vai fazer com que isso te defina. Vai dizer que esta é a última palavra sobre a tua vida. Cenário nenhum. O Senhor é o Deus que pode soprar fôlego de vida sobre a sua vida hoje e coisas mortas voltar a viver em nome de Jesus. Ele pode liberar sobre a sua vida uma palavra e tudo acontecer do dia para a noite em nome de Jesus. Amém?
Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não foi fácil, Jesus, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, no nome de Jesus, declara cura física, Pai, mental, espiritual, em nome de Jesus. Aguenta mais um pouquinho, Callum, vou orar por você, ou manda mensagem nesse número aqui. Nós estamos falando de um Deus que faz milagres. Eu declaro cura. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor declare a cura. E já declarou, eu creio, sobre a sua vida, irmã Larissa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é o Deus que reverte cenários. E mesmo que Ele deixe acontecer, em nome de Jesus, o diagnóstico, é tudo para o nosso testemunho. Nós estamos gerando um testemunho todos os dias. Quando nós passamos por aflições, por momentos tempestuosos sobre as nossas vidas, nós temos que continuar crendo, porque o Senhor sabe o que faz sobre a minha e sobre a sua vida. É não duvidar quando as aflições batem na nossa porta. É não querer sair da presença. Vai sim, Dalmir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. E neste momento, cristão, eu te convido a derramar o teu coração aos pés de Jesus. Acreditar nele de todo o teu coração. E de que Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, ou por simplesmente existir, porque Ele é maravilhoso, amém? Deus de Abraão, que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, estarei, que não possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele prometeu, vai acontecer. Porque mesmo quando a gente não é fiel, mesmo quando a gente é desobediente, Jesus permanece fiel. Em nome de Jesus. Ele ainda permanece paciente, esperando o filho pródigo que se afastou, a ovelhinha que saiu dos caminhos, em nome de Jesus, voltar.
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Declare, irmão, louve o Senhor, a minha fé está em Cristo, naquele que nunca me deixou. Aleluia! Se Ele prometeu, vai acontecer. Não há ninguém que possa vir e dizer palavras contrárias, porque quem declarou a última palavra sobre a sua vida é Deus, foi Deus. O Deus que criou os céus e a terra. Senhor, no nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, nós decidimos crer mais e mais em Ti, porque fiel é o Senhor, o Deus soberano acima de toda coisa, e não há outro, Jesus, não há outro Deus, porque só Tu vives, em nome de Jesus, é aquele que reina sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Como o irmão falou aqui em Isaías 49, eu acho. Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, renova nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra e em tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Obrigada, Jesus, por essa palavra poderosa. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que o Senhor já levantou em nome de Jesus para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Irmão, eu não sei o teu nome, TikTok. Tem mais alguém aqui a não ser o irmão para aceitar Jesus nesta noite? Eu quero orar pela tua vida ou voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Irmão, diz o seu nome, quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Graziele, a tua primeira é de muitas, eu creio. Priscila, em nome de Jesus. Pessoal, eu não vou conseguir orar por todo mundo. Me manda mensagem no WhatsApp. Joelson. Mais alguém para voltar para Cristo no dia de hoje? Bom, pessoal, vou pedir para que aqueles que querem voltar para a presença do Senhor, vou orar por você. O meu número é esse que tá na tela. Eu vou fazer uma oração para quem quer voltar para Cristo. Nesta noite eu peço que você repita comigo. Amém? Senhor, no nome de Jesus, coloca os teus filhos que nesta noite querem voltar para a tua presença ou apenas te aceitar pela primeira vez. Nesta noite eles entenderam, Pai, que o Senhor é o único e suficiente Salvador e que não existe hoje outro, em nome de Jesus. Eu peço que agora vocês declarem comigo, amém? Orem comigo. Com a minha boca eu declaro que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga o meu passado, Jesus, e escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero conhecer Jesus como nunca conheci antes. Eu quero ser encontrado em Jesus como nunca fui encontrado antes. Eu quero viver
todas as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida, como eu nunca vivi antes. E nessa noite eu volto para os caminhos de Cristo e que a glória dele se estabeleça sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa vir sobre a vida dos teus filhos, Pai, que voltaram para casa hoje. Ou para aqueles que aceitaram o Senhor pela primeira vez, Jesus, faça morada. Ajude o Espírito Santo de Deus na caminhada. Que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas e de todos que estão aqui nesta live, desviando seus ouvidos, seus olhos das coisas inúteis deste mundo. Que faz com que a gente viva em distração e que saia da tua presença. Que os nossos pés, Senhor, estejam sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Que o Senhor possa trazer a libertação que nós tanto precisamos. E nesta noite, para aqueles que aceitaram Jesus, Ele está derramando o teu sangue, o sangue do Cordeiro que purifica, que traz a libertação. E eu declaro sobre a vida dos seus que me pediram oração para o vício do cigarro, em nome de Jesus. Para problemas de saúde, tudo será curado nessa noite. Eu creio, Jesus, quando o Senhor derramar o teu sangue, Pai, o purificador, o que traz cura sobre as nossas vidas, Senhor. Vem transformando a nossa mente, Pai. Vem, Pai, em nome de Jesus, libertando a nossa mente daquilo que não provém de Ti, Pai querido. Nós precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Senhor, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha tirar as escamas espirituais dos olhos de cada um aqui, que faz com que eles estejam longe da Tua presença ainda, que faz com que eles não Te vejam, a Tua glória acontecendo sobre as vidas deles. Em nome de Jesus, alinha, Senhor, no nome de Jesus, os nossos pés com os Teus caminhos. Senhor, no nome de Jesus, que toda corrente do inferno, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos paralisa, todo medo, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Derrama o milagre, entra com providência na vida dos teus filhos, Pai, que estão precisando de Ti. Abre portas de oportunidade, de emprego, de estudo, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a vida dos seus que estão precisando. Pai, em nome de Jesus, levanta os Teus anjos para ajudar cada um aqui, trazendo os recursos necessários. Pai, no nome de Jesus, libera, Pai, aquele dinheiro, Senhor, no banco, porque os Teus filhos precisam, em nome de Jesus. Abre, Senhor, no nome de Jesus, algo no cartão de crédito, em nome de Jesus. Traga aquilo que os teus filhos estão precisando nesta noite. Entra no financeiro, espiritual, no lado amoroso, em nome de Jesus. A libertação contra os vícios, Senhor, em nome de Jesus, contra a droga, contra tudo, Senhor, que não provém de Ti, que não agrada o Teu coração nesta noite, Senhor. Eu acredito que o Senhor está derramando sobre nós, Pai, o Teu sangue, Pai, do Cordeiro, que purifica, Pai, e que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Senhor, Tu tá trabalhando hoje, Dalmir? Precisa de uma oração? Pai, amanhã começa a semana. Em nome de Jesus, amanhã é segunda-feira. Leva os teus filhos nesta noite, Pai, para uma boa noite de sono diante da Tua presença. E declaro, Pai, em nome de Jesus, uma semana abençoada, cheio da Tua presença, cheia do Teu poder estabelecido e Tua graça derramada sobre a vida de cada um. Livra eles de todo mal, Pai, esteja com eles a todo tempo. Em nome de Jesus, ao sair de casa, ao voltar para casa, Senhor, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, todo espírito de morte que caia por terra agora, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, Jesus. Tem alguém aqui sofrendo com alguma coisa, Pai, dentro das suas famílias, suas casas, que o Senhor possa estar indo lá, resolvendo esse problema, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar indo lá, soltando o rugido do leão da tribo de Judá, Pai, tirando, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, toda contenda, Pai, toda seta, toda obra maligna, em nome de Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus. Tá trabalhando em nome de Jesus, Senhor, se faça presente sobre a vida do Teu filho, levanta os Teus anjos, envia lá para ir cuidando de tudo em nome de Jesus.
Ah, Dalmir, eu sinto daqui as aflições do seu coração, mas o Senhor pede para que você descanse nele, em nome de Jesus, que entregue a ele tudo que você vem passando. O Senhor tem cuidado de você, coisas boas vão acontecer, continue crendo, continue caminhando. É ele quem te fortalece, em nome de Jesus, é ele quem sopra fôlego de vida toda manhã para que você acorde, para que você tente mais um dia. É o Senhor renovando as tuas forças nesta noite, em nome de Jesus, que você possa estar sensível a isso, do Senhor te abraçando, te abençoando nesta noite com a sua presença e grande glória, em nome de Jesus. Quem, Gustavo? Quem que está com bactéria? Ah, Manuel Sebastião. Tem mais alguém aqui com problemas de saúde? O irmão, ele pediu oração. Gustavo, eu acho. Gustavo. Meu tio, amém. Do que você precisa? Qual oração você precisa nesta noite? Tem mais uma moça aqui que ela estava pedindo oração porque ela também estava com problemas de saúde. Mas o Senhor estará soprando fôlego de vida sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura a saúde, Pai. Aqui, Catrine. Não sei se está na live. Pai, restaura a saúde dos teus filhos que estão precisando, Pai. Saúde física, saúde espiritual. Senhor, no nome de Jesus, nós te suplicamos. Eu me importo com essas vidas que o Senhor colocou aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Vem curando a enfermidade, Pai. Vem restaurando a saúde dos teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor. Sobre a família deles, Senhor, que estão nos hospitais. Em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos e nós cremos, Senhor, na tua palavra, nos teus milagres, nas tuas maravilhas que o Senhor pode fazer sobre a minha e sobre a vida dos teus filhos. Vem sobre eles poderosamente, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, Deus. Levanta os teus anjos, Pai. Muda o cenário, muda o diagnóstico. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, cura sobre a vida deles, que o Senhor possa estar declarando. E eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor já está declarando cura sobre a vida dos seus. Em nome de Jesus. Vem nos enchendo, Jesus, com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Eu acho que já orei por ela. Em nome de Jesus. A minha. Se eu não orei, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Vem libertando, Pai, desse vício de cigarro, de qualquer vício, Pai, que os teus filhos estão lutando, que eles possam pegar repulsa em nome de Jesus, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, não colocar isso na boca nunca mais, ou praticar esse ato. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu vou entregar essa live. É isso, pessoal. Vou entregar essa live nas mãos de Deus. Senhor, no nome de Jesus, entra com providência na vida de cada um aqui. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Te agradeço por este momento e por esta palavra poderosa. Eu creio, Jesus, que todas as orações já foram ouvidas. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Amanhã vou abrir live de novo. Vai ser umas 9 horas, eu creio. Ou 8h30. Amém? Então é isso, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Tirem print desse número aqui ou me chamam no TikTok pedindo oração, desabafar, fique à vontade. Amém? Então é isso. Até amanhã.